Olá, tudo bem? Eu me chamo Igor Rafael, sou estudante do curso de licenciatura em Letras Português da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do PET Letras UFPE. No episódio de hoje vou falar um pouco sobre como referenciar obras que possuem características mais específicas ou se encontram em suportes que são um pouco mais recentes. Vamos lá? E aí, você já pensou como referenciar uma obra de autoria desconhecida ou um documento situado em um meio eletrônico? E textos postados em redes sociais ou enviados através de aplicativos de mensagem? Será que dá para referenciar? Dá sim. Daqui a pouco eu te falo, mas antes vamos ver algumas informações básicas, mas que são muito importantes. Vamos começar com a transcrição dos elementos da referência, iniciando pela indicação de responsabilidade. Quando o responsável pela obra for uma pessoa física, o autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome e outros sobrenomes, como vocês podem ver no exemplo. Uma observação: até 3 autores, todos devem ser indicados na referência. A partir de 4 ou mais, permite-se que se indique apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al. Quando o responsável pelo texto é uma pessoa jurídica, como órgãos governamentais, empresas, associações, a entrada acontece pela forma conhecida do nome ou como se destaca no documento, seja por extenso ou abreviada. Por exemplo, nós temos aí nessa referência a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é uma pessoa jurídica e a entrada da referência se dá a partir do nome da associação. Mas e quando o texto é de autoria desconhecida? Ou seja, quando a gente não sabe quem é responsável por ele? Então, muita gente acredita que deve se colocar a expressão autor desconhecido ou anônimo. Mas não, isso está errado. A entrada acontece pelo título do documento. Então, como vocês veem no exemplo, nós temos Pequena Biblioteca do Vinho. Então, a primeira palavra do título fica em maiúsculo, seguida do restante do título e das demais informações do texto. Dando continuidade à transcrição dos elementos, nós vamos falar agora sobre título, subtítulo, local, editora e data. Então, começando pelo título e subtítulo, eles devem ser registrados nas referências como aparecem no documento e devem ser separados por 2 pontos. Observação: o título geralmente fica em negrito e o subtítulo não tem nenhum destaque. O local deve ser apontado conforme o documento. Na ausência do nome da cidade, pode ser indicado o estado ou país. Uma observação: quando houver mais de uma cidade com o mesmo nome, indica-se acrescentar a sigla do estado onde está localizada a cidade para facilitar na identificação do local de publicação da obra. Editora deve ser indicada como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial da editora, por exemplo, sociedade anônima ou limitada. E ao final, separado por vírgula, deve-se acrescentar o ano de publicação da obra. E agora chegamos na referenciação de documento em meio eletrônico. É recomendado indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está disponível. Então, para redes sociais, especificar o nome da rede e o perfil ou página acessados, separados por 2 pontos. Assim, é possível identificar em qual rede social o texto está localizado. Nesse primeiro exemplo, nós temos o podcast. E estamos utilizando aqui o próprio podcast do PET Letras, o Parafraseando. Então eu quero aproveitar esse momento para falar, se você não ouviu ainda os episódios do podcast, corre, dá uma ouvida, são episódios muito legais, nós fizemos com muito carinho para você.
Então, voltando aqui, temos o início da referência com o nome do podcast, Parafraseando, seguido de 2 pontos e depois do título do episódio ao qual nós estamos fazendo a referência, seguido da expressão locução de e o nome dos locutores do episódio, o local onde foi gravado, o nome do responsável pela publicação, que é o podcast Parafraseando, a data de publicação, o tipo de rede social em que o texto está localizado, nesse caso é um texto oral no podcast, onde ele está disponível e a data de acesso. O exemplo seguinte é de redes sociais e aqui nós temos a referenciação a um texto que foi postado no Facebook da própria ABNT. Então nós temos as referências normais, iniciando-se normalmente com o nome da instituição, o título, o local, a data da publicação e em seguida temos o nome da rede social, o perfil e também o endereço eletrônico para facilitar a localização do texto seguido do link e da data de acesso. Nos demais exemplos nós temos o texto enviado por mensagem eletrônica e pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp. Na referenciação do texto enviado por mensagem eletrônica, nós temos ali o nome do autor, a entrada ocorrendo pelo sobrenome, em seguida o título do texto, o destinatário, a expressão sem local, sine loco, abreviada, a data de envio da mensagem e uma nota informando que se trata de uma mensagem eletrônica. Na referenciação do texto enviado por meio do WhatsApp, nós temos o nome da autora da mensagem, temos o título da mensagem, o aplicativo pelo qual a mensagem foi enviada, o grupo onde a mensagem foi enviada, no caso seria o destinatário, temos a data de publicação e horário e temos a nota informando que foi uma mensagem de WhatsApp. Para finalizar esse episódio, eu trago também as notas. As notas são informações complementares que auxiliam na identificação da obra. Então, elas podem ser incluídas ao final da referência em língua portuguesa, sem destaque tipográfico. Nesse caso, nós temos uma nota com a expressão no prelo, que é utilizada para informar que o texto ainda está em processo de publicação, ou seja, que ele ainda será publicado. Para encerrar, eu trago essas dicas aqui para você. Sempre que tiver dúvida, consulte os manuais, as normas da ABNT, pois tem todas as informações. E também, se você quiser, pode assistir aos vídeos da série ABNT de A a Z, que estão disponíveis aqui no canal. E como referência, nós utilizamos a NBR 6023 da própria ABNT. Todas as informações que estão aqui no vídeo foram retiradas de lá. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveita e segue o Pet Letras nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se inscreve aqui no canal do Parafraseando. Ouve o podcast nas outras plataformas digitais. E é isso. Até a próxima.